Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Cidade de Faro. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Foram libertados os 124 adeptos do Benfica e Sporting que tinham sido detidos ontem à noite pela PSP depois de uma rixa em Lisboa. Foram identificados e notificados para irem hoje a tribunal. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Os confrontos aconteceram ontem à noite junto ao estádio José de Alvalade e ao pavilhão João Rocha em Lisboa, antes do derby de futsal entre Benfica e Sporting. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas na sequência desta rixa que envolveu pirotecnia, tiveram de ser assistidos no local. A PSP já tinha dado conta de um número elevado de detidos e, entretanto, um comunicado confirmou que fez 124 detenções, mas o Observador apurou que estes adeptos foram, entretanto, libertados depois de terem sido identificados. Devem ir hoje a tribunal. Rui Casanova, tudo aconteceu em plena via pública. Os confrontos começaram minutos antes do início do jogo entre Benfica e Sporting em futsal no pavilhão João Rocha. Nos vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver agressões e uso de pirotecnia em plena via pública. Dezenas de adeptos envolvidos em confrontos, vestidos de negro, sem identificação relativa aos clubes, é o que é possível ver neste vídeo, cujo som ouvimos em fundo. A PSP foi chamada a intervir e fez 124 detenções. Em comunicado detalha que 63 dos detidos têm ligações ao Benfica e 61 ao Sporting. Foram detidos pela presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos, como uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia. Num outro vídeo divulgado também nas redes sociais, é bem audível esse uso da pirotecnia. É o som que ouvimos aqui em fundo. A PSP adianta que, para além da pirotecnia, apreendeu objetos que terão sido utilizados nestes confrontos, como ferros, pedras, cintos, paus, um martelo, uma arma branca e ainda balaclavas para ocultar a identidade dos adeptos envolvidos. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, como dissemos, tiveram de ser assistidas no local. A PSP garante que a intervenção foi rápida e coordenada, o que permitiu evitar incidentes ou danos de maior expressão, é o que pode ler-se neste comunicado divulgado pela polícia, entretanto. Rui Casanova com os pormenores deste episódio, confrontos entre adeptos do Benfica e do Sporting ontem à noite, antes do derby no futsal. A rixa terminou com 124 detidos, foram todos libertados, foram notificados para irem hoje a tribunal. A Federação Portuguesa de Futebol instaurou um inquérito a este caso para apurar as responsabilidades dos incidentes. O anúncio é feito em comunicado. A Federação enaltece ainda a rápida ação das forças de segurança destacadas para o local. Deixa também um apelo a comportamentos de fair play e urbanidade que garantam a segurança de todos, em especial de equipas e adeptos. Augusto Inácio, comentador de desporto da Rádio Observador, defende castigos severos para os envolvidos nos desacatos, de forma a evitar que este tipo de incidentes se repita. Augusto Inácio fala mesmo em ações violentas e planeadas e por isso pede uma ação severa por parte das autoridades. Cabe à segurança, à Polícia de Segurança Pública, digo eu, e depois aos tribunais, de castigar severamente este tipo de gente que só vai para criar desacatos, porque isto é gente violenta, é gente que não quer assistir a um desporto, a uma modalidade que as pessoas vão ali para se entreterem no sentido de verem um espetáculo e depois deparam-se com estas situações. Por isso, isto, como eu já ia dizer ainda há pouco, ou como disse ainda há pouco, isto já não é uma novidade, já não é surpresa nenhuma. O comentador de desporto da Rádio Observador, Augusto Inácio, considera ainda que episódios como este mancham a história e a dignidade dos 2 emblemas de Lisboa. E este é um assunto em destaque a esta hora no nosso site. O Governo vai aprovar hoje em Conselho de Ministros as linhas gerais do Plano Português de Recuperação e Resiliência. Luís Montenegro fez esse anúncio ontem no Parlamento, mas sem avançar com dados concretos. Não apenas a pedir a colaboração de todos, políticos e não políticos, e a lembrar que não há meios ilimitados.
Foi logo durante a intervenção de abertura do debate quinzenal que o Primeiro-Ministro falou do PTRR, Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência. Luís Montenegro diz que este plano, criado para responder às tempestades que atingiram o país, vai assentar em 3 pilares: a recuperação das populações e empresas afetadas, a preparação para futuros fenómenos extremos e a reforma do país. Está também prevista a criação de um fundo para acorrer em situações de calamidade. Montenegro nunca falou em valores, diz, no entanto, que se for o caso, Portugal está preparado para poder ser financiado a boas taxas de juro. As linhas gerais do plano devem ser apresentadas hoje, depois da reunião do Conselho de Ministros, e discutidas na próxima quarta-feira com os partidos. E este vai ser também o tema do explicador de hoje, com o economista e ex-ministro do Planeamento, Nelson Sousa. Ainda sem detalhes concretos sobre o PRR português, a Presidente da Câmara de Coimbra admite estar preocupada com uma eventual discriminação entre municípios. Foi ela a convidada desta semana do programa Vichy Soase. Ana Abrunhosa diz que há muita coisa que precisa de ser melhorada. Revela que há municípios que estão a ser classificados como em estado de calamidade e outros em estado de contingência. E que são para também as tempestades sucessivas que sentimos. Depois, é com alguma preocupação que vejo serem classificados os municípios como municípios em estado de calamidade, outros em estado de contingência, e para mim só há um tipo de municípios, aqueles que sofreram danos. Isso tem que ficar claro, é muito importante que não haja discriminação entre os municípios. Ana Abrunhosa, preocupada com o risco de discriminação entre municípios, a Presidente da Câmara de Coimbra discorda do PS quando pede o prolongamento do estado de calamidade. A autarca diz que já não se justifica e que os municípios podem continuar a fazer tudo o que é necessário sem essa figura jurídica. Esta posição contraria as declarações de José Luís Carneiro, que ainda ontem à noite voltou a afirmar que é um erro o Primeiro-Ministro não ter aceitado prolongar o estado de calamidade. E continuamos a falar sobre os danos causados pelas tempestades. O Governo dá o prazo de 2 semanas até toda a rede móvel estar a funcionar no país. 27 mil clientes continuavam ontem à noite sem comunicações. Um número revelado pelo Ministro das Infraestruturas em entrevista à CNN Portugal. Miguel Pinteluz estabelece o prazo e anuncia que vão ser distribuídos 5 mil cartões de roaming para as populações sem rede móvel. Convoquei todos os operadores e a Anacom, e os operadores ontem chegámos a um acordo para fazer uma distribuição naqueles territórios que mais dificilmente terão, porque nós acreditamos que dentro de 2 semanas teremos 100% da rede móvel a funcionar, 100% dentro de 2 semanas, mas até lá serão distribuídos cerca de 5 mil SIMs e eSIMs de roaming, que funcionarão em todas as redes de forma transparente, nas zonas de maior criticidade, onde a rede está a ser mais difícil de repor por questões energéticas ou por outras. Miguel Pinteluz falou ainda sobre o troço da A1 que desabou na zona de Coimbra. O Ministro aponta para a abertura total da via dentro de alguns dias e acredita que a Brisa vai pagar as obras de reparação. Eu acredito que uma concessionária como a Brisa, com a história que a Brisa tem e com a riqueza que tem de talento, de conhecimento do território, que não irá fazer isso aos portugueses. E, portanto, aguardemos e, na altura certa, vamos avaliar de quem é a responsabilidade, de quem não é, mas digo-vos, e digo a todos os portugueses que nos estão a ouvir lá em casa, não será por não existir alguém que vá pagar que não deixaremos de ter a A1 no início de março aberta. O Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz, em entrevista na CNN Portugal, adianta ainda que vão ser entregues telemóveis com ligação à rede Ciresp, 5G e Wi-Fi a todos os presidentes de Junta de Freguesia. O Chega quer ouvir a ex-ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no Parlamento. O pedido de audição foi feito no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Incêndios do ano passado. O Chega quer ouvir a ex-ministra no âmbito da resposta do Estado às várias calamidades que têm afetado o país. O partido, liderado por André Ventura, considera que é essencial ouvir a antiga governante para apurar os factos e avaliar a atuação do Governo e do Estado. Em comunicado, o Chega acusa ainda Maria Lúcia Amaral de ter sido praticamente invisível durante o mandato e de ter deixado muitas respostas por dar. O partido defende que é inaceitável qualquer tentativa de silêncio e por isso insiste na marcação desta audiência da agora ex-ministra da Administração Interna. De recordar que Maria Lúcia Amaral
Portugal demitiu-se este mês, no meio da crise causada pelas tempestades. E foi mais uma vez adiada a apresentação da lista de nomes para órgãos externos do Parlamento. Os partidos voltam a não entender-se sobre as nomeações. A lista para os vários cargos públicos deveria ser entregue esta sexta-feira, mas segundo apurou o Observador, pelo menos PS e PSD concordaram em adiar a apresentação destes nomes para a próxima segunda-feira, sendo que o Chega entra agora nestas contas. Esta lista está por fechar há mais de 8 meses, sempre sem acordo entre partidos. Entre os cargos que continuam por substituir ou renovar mandatos estão os de Provedor de Justiça, o Conselho de Estado, 3 juízes do Tribunal Constitucional ou os Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público, da Defesa Nacional ou da Segurança Interna. São agora 7h10. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta véspera de fim de semana? Rui Moreira vai ser o próximo embaixador de Portugal na OCDE. A informação é avançada à agência Lusa por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O ex-presidente da Câmara do Porto foi escolhido pelo Governo para substituir no cargo Manuel Lobo Antunes. De recordar que recentemente Rui Moreira foi mandatário nacional do candidato presidencial Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS. Nos últimos 10 anos, o número de trabalhadores estrangeiros com contribuições pagas à Segurança Social em Portugal aumentou mais de 5 vezes. Em dezembro de 2015 existiam 156 mil estrangeiros a contribuir. Já em dezembro de 2025 o número disparou para os 840 mil. Os dados são divulgados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que vai passar a atualizar estes dados todos os meses. Estes números mostram também que a diferença entre os trabalhadores estrangeiros que contribuem e recebem prestações sociais é positiva e ultrapassou os 3 mil milhões de euros no ano passado. Marcelo Rebelo de Sousa vai ser esta manhã recebido pelo rei Filipe VI no Palácio Real de Madrid. Marcelo está em Espanha para a última visita de Estado enquanto Presidente da República. Segue-se depois um almoço oferecido pelos reis de Espanha. Antes de regressar a Lisboa ao final da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa vai ainda marcar presença num encontro na Embaixada de Portugal em Espanha. Depois de 12 horas detido, o ex-príncipe André foi libertado, mas continuam as investigações às ligações de Jeffrey Epstein. O ex-príncipe foi levado na manhã de ontem para uma esquadra em Norfolk, leste de Inglaterra, onde terá prestado o primeiro interrogatório. Saiu já durante a noite, é acusado de má conduta em funções públicas. O irmão do rei Carlos é acusado de ter facultado informações confidenciais do governo britânico a Epstein com o objetivo de facilitar negócios. Donald Trump está a considerar um ataque controlado ao Irão como medida de pressão para alcançar um acordo sobre o programa nuclear. A informação é avançada pela imprensa norte-americana e isto depois da CBS ter avançado ontem que o ataque podia acontecer já amanhã. Trump aumentou, entretanto, o prazo para o Irão chegar a um acordo com os Estados Unidos para os próximos 15 dias. Destaque também para as conclusões da primeira reunião do Conselho de Paz, criado pelo presidente norte-americano. Foi abordada a reconstrução da faixa de Gaza, com vários países a prometerem uma ajuda financeira de 6 mil milhões de euros. Os membros do Conselho de Paz estiveram reunidos ontem à noite, pela primeira vez, em Washington.